Pessoal, deixa eu só lembrar que o registro de presença é feito pelo relatório emitido pelo próprio Meet, então a gente não tem lista de presença, e as votações a gente faz através do formulário eletrônico do Google, que a gente coloca disponível como um link no chat da nossa reunião, como sempre, ok? Então vamos lá. Pessoal, quero passar três informes rápidos para vocês, antes da gente continuar. O primeiro informe é em relação ao Consul de ontem, de terça-feira, me desculpe. O Consul de terça-feira, eu trago boas notícias, assim, depois de um período muito longo de crise financeira e de tensão nas nossas carreiras. Vocês sabem que por um período de 5 ou 6 anos, a Unicamp tinha um déficit perto de 100 milhões de reais por ano. Alguns anos mais, outros anos menos. Então, foi um período muito, muito difícil, porque qualquer planejamento em termos de progressão de carreira, em termos de contratação de novos professores, em termos de execução de obras, era muito complicado por conta desses 100 milhões que vinha corroendo, o orçamento que vinha sendo corroído. A situação financeira mudou completamente, a economia do país mudou completamente, e está previsto para esse ano um superávit que pode chegar até 250 milhões, dentro da Unicamp, que pode chegar a 250 milhões. Quer dizer, é um momento de virada, um momento de oportunidades e também de mudança de postura da reitoria. Então, o que aconteceu no Consul, o que eu já tinha passado esse informe na congregação passada, a reitoria está fazendo um planejamento de destensionar as carreiras e está liberando todas as progressões em todas as carreiras, de docentes, tanto horizontal como vertical, a carreira de funcionários, a carreira de pesquisadores e demais carreiras, de professores dos colégios técnicos. Então, a orientação que eles estão dando é a seguinte, é que não vai existir cotas, vamos ter progressões horizontais e verticais, e a única limitação é por mérito. Tá? Então, diferente do que tinha antes, que era muito chato, muito ruim entre os pares, né? Você dizer, vai ser promovido um colega seu porque tem uma vírgula a mais num paper dele, o outro tem uma vírgula a menos, então um é promovido, outro não, porque a cota não é suficiente. Então, isso eu acho uma excelente notícia, a gente poder fazer todas as promoções baseadas no mérito. A pessoa merece, faz o concurso ou se candidata para a promoção horizontal e recebe essa promoção horizontal. Aliás, o pró-reitor de desenvolvimento universitário foi mais além e fez uma promessa que nessa gestão não teremos cotas, tá? Ele foi assim um pouco arrojado, porque a gente não sabe o que vai ser, daqui 2 ou 3 anos, como vai estar a situação financeira, mas é a fala dele, que nessa gestão, enquanto permanecer essa gestão, não teremos cota. Então, eu transmito aí essa boa notícia de que as progressões, tudo que está acumulado vai ser, a gente vai desacumular, vai sanar todos esses problemas de pessoas que estão distantes de onde deveriam estar na carreira, vamos atualizar a posição nas carreiras, isso é uma boa notícia. E, sobretudo, fazer isso rápido para que a partir de 2022, a partir do começo do ano que vem, isso já seja implementado. Vocês sabem que tem uma lei, a Lei Complementar 173, que proíbe progressões e reajustes salariais nesse ano de 21, até 31 de dezembro desse ano. A ideia é que chegue em janeiro do ano que vem e já sejam implementadas essas progressões. Portanto, a gente está esperando novas instruções para que o processo de progressão corra agora nesse segundo semestre,
para chegar em janeiro já poder implementar essas progressões, ok? A gente está, então, esperando novas instruções. O que a gente espera, isso em relação às progressões, o que a gente espera é que para novas contratações, que ainda não foi dito, não foi sinalizado pela reitoria, mas que tenha uma preocupação também com novas contratações e obras que estão previstas, que por enquanto não está previsto pela reitoria, mas é outro fator importante para o andamento normal da nossa universidade, né? Muito bem, o segundo aviso que eu quero, o segundo informe que eu quero dar é que, usando as palavras que eu aprendi, inclusive, com o Benilton, é que nessa mudança de reitoria e mudança de fase, mudança de situação financeira, é uma situação de oportunidade também, e aproveitando essa mudança de comportamento, de como está sendo visto de como a reitoria se comporta no ponto de vista financeiro, eu estou enviando para a reitoria um pedido explícito para que a gente retome imediatamente as gratificações dos coordenadores do mestrado profissional e o coordenador do Profimate, que, como vocês sabem, estão trabalhando sem gratificação já há um ano, 2 ou 3 anos sem gratificação. Tá? Inclusive, um deles chegou a perguntar se não seria o caso de ter um pagamento retroativo. Seja como for, eu acho que é uma das coisas mais importantes dessa universidade é o ensino e pesquisa, mais importante até do que outras gratificações que foram dadas pela reitoria. Então, eu vou pedir um certo caráter emergencial, porque é a atividade fim da universidade, né? E por um preço baixíssimo comparado com outras atividades ou com outras gratificações que foram dadas já. Então, estou pedindo imediatamente o retorno dessas gratificações. Terceiro e último aviso se refere aos nossos vizinhos, ao nosso instituto irmão, que é o Instituto de Física. Teve mudança da diretoria, o Pascoal saiu da diretoria e assumiu a vice, que é a professora Mônica. E, por falar em vizinhos, não é irmão, porque é de humanas, mas o IFCH, nosso vizinho do outro lado, também trocou de diretoria. Então, tivemos simultaneamente 2 mudanças. E também entrou a professora Andréia Galvão. Então, nossos 2 vizinhos têm como diretores 2 mulheres, que é muito bom para as questões de gênero e inclusão. Então, essas são os avisos, os informes que eu tenho para dar. Em relação ao próximo item do expediente, a gente deveria ter a apresentação do projeto desenvolvido pelo EA2, o Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem. Eu tenho que pedir desculpas em nome deles, porque a secretária deles fez uma confusão de agenda, e eles pediram para que fosse reagendado para a congregação de setembro. Então, não vai ser hoje que eles vão estar fazendo essa apresentação, da apresentação dos projetos. Eu quero aproveitar também e dizer, numa congregação passada, no começo do ano, talvez de março ou de abril, eu comentei que nós tínhamos convidado, na verdade, a Diretoria Executiva de Direitos Humanos que se ofereceu para participar nas congregações, para fazer uma exposição de como estava caminhando o código de conduta dentro da universidade, dentro do espírito de solidariedade, cultura de paz, etc., de respeito à diversidade, respeito a etnias e gêneros, etc. A gente, então, respondendo a diretoria de recursos humanos, a gente convidou o GT, que preparou o código de condutas, mas a diretoria executiva nunca mais respondeu para a gente. Estamos até hoje esperando o retorno deles.
Teve mudança da diretoria, a professora Silvia Santiago, da FCM, assumiu essa diretoria, e a gente nunca teve esse retorno. Me parece, inclusive, que esse GT foi desfeito. Eu ouvi do reitor de que tinham senões para serem vistos. A diretora executiva está bastante entusiasmada com o código de conduta e o reitor não está. Então, a gente está aí no meio do caminho. O fato é que o que eu tinha dito que a gente teria uma apresentação do código de condutas, por enquanto, a gente está na estaca zero. Isso é só uma justificativa, então, de coisas que eu tinha dito antes, que nós teríamos e, por enquanto, está na estaca zero. Pessoal, o terceiro e último item do expediente, como a gente vem fazendo sempre, para as coisas importantes e que estão no nosso planejamento estratégico, o líder desse item do planejamento estratégico, que é o professor Henrique, está aqui para nos apresentar a minuta do regimento para a Câmara Transversal, ou Transdepartamental, é o termo mais adequado, de ensino de graduação. Eu lembro vocês que a gente já passou na congregação a Câmara Transversal de Biblioteca, de Informática, já foi apresentado o de pesquisa, o de pós-graduação, e esse aqui, então, a gente apresenta no expediente para discussão, para tirar dúvida, para debater do que se trata. A gente apresenta no expediente para, depois de acertar das coisas, a gente põe para a ordem do dia da congregação seguinte. Então, está vindo para a congregação... bom, não, nessa congregação ainda não apareceu por uma questão técnica. A gente não tem ordem do dia, mas aparece, então, no expediente essa Câmara Transversal para aparecer na ordem do dia e a votação e a aprovação na congregação de setembro. Então, eu, mais uma vez, agradeço o professor Henrique, eu já vi ele que ele está por aqui, e passo a palavra para ele fazer a exposição, então, da Câmara Transversal de Ensino de Graduação. Henrique, com a palavra. Obrigado mais uma vez. Estou na área aqui. Tem alguém dando retorno no microfone? Beleza. Então, oi, boa tarde, pessoal. Pedir para Luciana compartilhar na tela a versão do texto que foi para a congregação. Eu posso mostrar uma versão caseira também aqui, mas eu tinha entendido que a gente tinha um texto definitivo para apresentar. Henrique, você... Só um minutinho, professor, eu estou tentando projetar aqui, peraí. Tá bom. Bom, então, para ir a gente ganhando esse tempo, né, colocar todo mundo em contexto, até em caráter de informe geral, a gente acabou de realizar, nessa sequência, né, de regulamentações desse objetivo do Planes, a gente realizou essa semana a última das reuniões, então está saindo do forno aí também a CCT da extensão, tá? Que é a última. Então, do ponto de vista das agendas de regulamentação, essa agenda está concluída, tá? Eu já entrego. Seguirei vindo na congregação para explicar, né, ainda na agenda de tomada de conhecimento e em seguida de aprovação, na medida em que a congregação seguir achando isso relevante, mas as consultas com a comunidade já estão encerradas, então essa primeira componente da agenda está entregue. Tá? Então, a reunião sobre a graduação aconteceu no mês passado. Ela partilha aqueles elementos de prefácio que são comuns às CCTs anteriores, eu não vou me deter muito, mas dentro do espírito de fóruns para discussão livre, transversal às estruturas departamentais, né, espaço para interação também com os funcionários, né, implicados em cada uma das esferas de decisão, e que deem margem a novas ações de planejamento, de
aprimoramento de determinado serviço, determinada atividade fim, né, do nosso instituto. Então, eu vou apenas destacar os elementos que são mais específicos da CCT de ensino de graduação. Então, com relação à composição, participam como membros naturais, né, além, evidentemente, do coordenador geral de ensino de graduação do IMEC, o imediatamente anterior, aquele que imediatamente anterior tem ocupado da gestão imediatamente anterior, e os integrantes das comissões responsáveis pelos cursos de graduação do IMEC, a saber, né, então, matemática, estatística, matemática aplicada, licenciatura e o cursal. Né? E, além disso, como membros convidados, estão sempre convidados, né? Esse item 3 aqui, ele é pro forma, mas ele deve ser entendido com uma finalidade, deixar claro sempre que todos os docentes interessados nessa pauta são bem-vindos nesse espaço, tanto quanto os funcionários que certamente terão muito a aportar para essa discussão, que são os funcionários da seção de apoio à graduação. Né? Então, essa é a composição esperada da CCT. Vamos para as atribuições? Legal. Cada CCT, pessoal, ela é entendida como um fórum, portanto, para compartilhamento de experiências, no qual é dado determinado destaque aos coletivos ou frentes ou subagremiações da nossa comunidade que tenham algo a aportar em caráter organizado à discussão. Né? Então, nesse caso aqui, a CCT enxerga entre as suas atribuições um espaço de compartilhamento das experiências das comissões responsáveis pelos cursos, ou seja, para aqueles que são membros naturais deste espaço. Né? Então, é isso, tanto quanto em outras CCTs, aqui aparecem outros personagens coletivos, né, outros coletivos. Nesse daqui é entendido que o protagonismo da troca entre as comissões dos cursos de graduação. Bom, podemos ir para o funcionamento. Essas regras de funcionamento são herdadas, elas têm uma natureza meio estocástica, né? A discussão desses CCTs foi ganhando um caráter estacionário em relação ao funcionamento, foi construído durante um tempo e depois estabilizou num certo conjunto de regras que parecem funcionar bem para todo mundo, independentemente do contexto. Então, deve ter alguma coisa de profundamente correto com essas escolhas, porque elas foram cristalizando ao longo do tempo. Né? Então, existe uma agenda de reuniões ordinárias, cuja temporalidade é tipificada, e vamos falar disso em breve, e existe a figura de reuniões extraordinárias sob demanda. Né? Então, as ordinárias devem ser convocadas, ou seja, convites enviados, né, com no mínimo 15 dias, elas podem ser agendadas desde o início do ano, né, mas os convites devem ser, os lembretes, o agendamento certamente deve ser feito com 15 dias de antecedência e com 7 dias de antecedência, respondendo a alguma pauta ou urgência do momento, o coordenador pode chamar também uma nova. Existe a figura da convocação extraordinária espontânea, ela não muda com relação às anteriores, exceto que aqui a gente tem a restrição de uma convocação extraordinária espontânea por, no mínimo, 15 pessoas entre os membros naturais e convidados acima mencionados, e no mínimo um docente de cada um dos 3 departamentos. Isso foi limitado a uma vez por semestre. Né? Então, no máximo, uma vez por semestre, tendo havido uma convocação extraordinária, não cabe uma outra no mesmo semestre letivo. Bom, o objetivo disso foi evitar que algum fenômeno de preocupação coletiva maior inviabilize a atuação do coordenador de ensino, né, provocando uma pauta interminável de reuniões extraordinárias, então não pode. Tá? Segue facultado ao coordenador convocar de ofício reuniões extraordinárias na frequência que quiser, mas essas aqui são convocações à revelia e a gente está restringindo bastante esse mecanismo. Tá? Tudo que está assinalado em verde são mudanças que serão propostas como mudanças retroativas. Tá? Então, aquilo que for entendido e aprovado em verde
será replicado nas aprovações anteriores, será considerado um aperfeiçoamento do que foi conversado antes, dado que como eu disse, o processo ele tem um aprendizado e às vezes o aprendizado é retroativo. Né? Nesse caso aqui é a questão de participação e apoio dos funcionários, de técnica, etc., ao bom funcionamento e implementação de minutos. Com relação à frequência, então, aqui tem uma exceção, tem uma excepcionalidade, quer dizer, enquanto as CCTs anteriores tinham as características de especificar os meses, né, os momentos do ano em que elas deveriam acontecer, aqui foi dada preferência a uma função lógica. Né? Então, tem uma função aqui, ela é 20 dias após as reuniões de avaliação de curso da graduação. A ideia é que é, por sua vez, um item de calendário organizado pela DAC, portanto, é externa, e não cabia, às vezes, ela é um pouquinho antes, um pouquinho depois, ela tipicamente acontece ali por volta do penúltimo mês do semestre, né? O último mês, penúltimo mês do semestre. Mas a ideia foi, com isso, destacar que a CCT entende, de ensino, de graduação, né? Entende como parte do seu papel, dar sequência à avaliação, prestigiar e dar sequência em forma de acionáveis, né, ao feedback recebido nas avaliações de curso. Tá? Então, isso de alguma maneira nos dá agora também um instrumento a mais de resposta para os alunos, sempre que existe um certo cinismo, assim, mas o que vai ser feito com esse feedback? Que destino vai ser dado para esse feedback que a gente está oferecendo nas reuniões de avaliação de curso? Bom, já era dado, já era levado a sério, mas agora a gente pode dizer, além disso, né, dentro de 20 dias vai haver a Câmara Transversal, onde esse feedback terá tratamento e será compartilhado com a comunidade docente como um todo. Né? Então, se dá para a gente um elemento de resposta, um elemento discursivo que eu acho que fortalece ou prestigia a participação dos alunos nos processos de avaliação de curso. Tá bom, pessoal? Isso aqui não deve ser extenso, acabou, né? É isso aqui. E havendo dúvidas ou curiosidades, enfim, fico à disposição aqui. Obrigado, Henrique. Pessoal, a ideia é essa mesmo, a gente fazer perguntas e comentários. Acho que aqui vai ser importante se o Samuel tiver algum comentário, porque trata exatamente de ensino de graduação, ele como coordenador, qualquer manifestação do ponto de vista dele é bastante respeitada. E de todos. Estamos aqui para isso. Como eu disse, hoje a gente não está fazendo, a gente não vai votar a respeito disso, hoje é só para abrir para discussão, apreciação, e votação efetivamente é em setembro. Então vamos aproveitar e colocar aqui os comentários e comentar. Eu só gostaria de acrescentar o espírito de conceitual de discussão que essas CTTs vão permitir, e para a graduação em particular. Eu só queria reforçar que o calendário proposto para as reuniões é exatamente para aproveitar uma efeméride da graduação, e isso reforçar tanto o dia de avaliação de curso, quanto a gente refletir sobre o curso. Então, e também parabenizar pela condução que o Henrique teve para a construção dessa minuta. Muito bom. Uma das intenções, só já comentários gerais, uma das intenções dessas câmaras consultivas é justamente a gente agregar decisões em coisas que sejam transversais, transdepartamentais, que seja integrado o IMEC como IMEC, né? Como um todo e não departamentalizado. Isso é um avanço nessa direção. Eu também aproveito para agradecer o Henrique por estar fazendo mais esse. Eu me atentei que o item 3 da pauta disse que não entraria, sim, o item 3 da pauta de hoje é a Câmara Transdepartamental de Pós-Graduação, sim, que estava no expediente da congregação passada. Né? Muito bem. Paulo, posso só dar só povoar o imaginário dos colegas para o que está por vir, ainda com respeito à CCT de ensino de graduação? Eu achei que o Samuel ia falar, por isso que eu não falei.
Sim, por favor. A gente convidou, em caráter ilustre, né, o Lúcio, na coordenação de extensão, para participar do de graduação e, reciprocamente, no de extensão, a gente convidou do ensino, porque os colegas estão sabendo, vem aí uma tijolada, que é a curricularização da extensão, né? É um trampo ainda não quantificado, não está claro quanto trabalho isso vai dar, está claro que vai dar muito trabalho e vai envolver a gente repactuar um monte de coisa que a gente dava como certo, né? Então, eu entendo que a CCT... que bom que a gente começou a ter essa conversa antes, porque a gente vai ter um ambiente agora onde essa conversa pode ser tida de forma um pouco mais... de forma saudável e preservando a congregação para o momento deliberativo, e não para a congregação se tornar um fórum de pactuação em tempo real, em que cada um está usando o chapéu do seu departamento, da sua camada de representação, e deve fazer isso, mas que, obviamente, não é oportuno quando a gente tiver que discutir questões que são desse nível de interferência, né, na nossa experiência tradicional. Então, que bom que a gente enxergou lá atrás no Planes a criação desses espaços, porque eles vão ser super úteis na ordem do dia do que vem aí. Então, encorajar todo mundo a já ir pensando, descobrir o que é curricularização da extensão, encorajar o Samuel e o Lúcio a explicar para as pessoas o que é isso, e a gente utilizar as CCTs, talvez até umas CCTs extraordinárias conjuntas de graduação mais extensão. Vamos ter, pode, né? Nada impede de 2 CCTs marcarem uma extraordinária conjunta, para a gente desenrolar esse negócio. Vai ser um problemaço que nós vamos ter que encarar junto. Então, usem esse instrumento já para isso. Para a gente preservar a congregação, para ser uma coisa mais deliberativa, cara do gol, né? E não de pactuação, colocando o Paulo enlouquecido. Imagina, a gente precisa poder conversar isso num caráter mais frouxo e só trazer para a congregação aquilo que já está meio na cara do gol, né, Paulo? Estou pensando nisso para... vai acontecer no segundo semestre, tá, pessoal? E no ano que vem, quer dizer, isso aí vem aí. Tá? Era isso. Muito bom, obrigado, Henrique. Pessoal, está aberto. Eu tenho dificuldade de ver mãozinhas levantadas aqui no Google, então ou levantem a mão ou podem ligar o microfone. Jaime? Oi, Paulo. Mãozinha. Por Oi. favor, com a palavra. Oi, boa tarde a todos, boa tarde, Paulo. Queria só fazer uma pergunta, já que você falou que o comentário da reitoria, né, que ela abriu, digamos, a porteira, né, das promoções. Gostaria de saber se você tem alguma novidade, alguma coisa sobre o concurso para titular que envolve os 2 departamentos, né? Tá? Você tem alguma novidade? Tá. O Jaime, não tem. Perguntamos para eles como que a gente vai dar prosseguimento, estamos aguardando resposta, mas é um dos que, não só esse concurso, como vai ter recurso para uma quantidade grande, muito grande. Eles estão fazendo com expectativa de pelo menos todos os 5.3 serem promovidos. Uhum. Então, assim, a perspectiva é boa. A perspectiva embora a gente não tenha uma orientação já para esse que já teve edital aberto. Perfeito. Obrigado, Paulo. Imagina. Pessoal, ainda voltando para o item 3, que é o item da Câmara Transdepartamental de Graduação. Alguém tem mais algum comentário para o Henrique? Alguma pergunta? Alguma reflexão? Se não agora, bom, tem bastante tempo. Eu imagino que o Henrique vai estar à disposição ao longo do próximo mês, até isso entrar na ordem do dia em setembro. Eu imagino que ele vai estar à disposição. Eu também, ou toda a equipe, todo o grupo que está envolvido, à disposição para a gente conversar mais, tirar dúvidas ou comentários, reflexões. Bom, não havendo mais nenhuma dúvida, Henrique, agradeço mais uma vez, viu? Muito bem. Quero perguntar se mais alguém quer se inscrever no expediente. Eu ouvi alguma voz. Acho que foi a despedida do Henrique, é isso?
Alguém me chamou? Fui eu. Foi só eu, não. Eu falei, falou. Valeu, obrigado, Henrique. Mais alguém gostaria de se inscrever no expediente? Samuel? Mais alguém? Muito bom. Só o Samuel. Então, Samuel, você está com a palavra. Eu queria reforçar, inclusive eu comentei no próprio Consul, que nós temos uma empresa que foi aberta na Bolsa de Valores, e no primeiro dia que foi aberta, ela arrecadou 1,3 bilhão de reais. E essa empresa é basicamente feita por ex-alunos nossos. É a ClearSale, que lida com segurança, criptografia, essas coisas assim muito importantes hoje em dia nas transações. E eu acho que a gente tem que valorizar bastante esse tipo de retorno que a gente dá para a universidade. Em particular, essa é uma empresa que já parece bem grande, tem contratado nossos estagiários, o presidente, vice-presidente, são todos ex-alunos nossos da estatística ou da matemática aplicada, então eu acho que isso tem que ser bastante valorizado. Há um movimento para que isso apareça no portal da Unicamp, mas eu acho que já pode ser incluído também no portal do IMEC, algum tipo de referência e talvez uma entrevista com o pessoal de lá. Eu acho que a gente devolve para a sociedade muito mais do que nós recebemos, mas às vezes nós falhamos em comunicar isso de maneira apropriada. E aí, de repente, os ataques que nós recebemos da universidade passam também por um pouco de ignorância de do que nós oferecemos de volta para a sociedade. Esse é um caso bastante peculiar, mas além do que nós oferecemos como profissionais sistematicamente, também tem essa inserção no mercado, que é bastante significativa. Só isso. Ok, Samuel, muito obrigado. Sim, de fato, isso me passou. Eu deveria ter dado mais destaque a isso que você, a esse fato, a essa empresa de ex-alunos. Obrigado por você tá ressaltando isso. E com certeza isso tem que ir para o nosso portal. E eu faço minhas suas palavras. A gente produz e devolve para a sociedade muito mais do que a sociedade dá em termos de recurso financeiro, né? A gente devolver do ponto de vista intelectual, devolver como uma empresa que está, pelo que você está dizendo, é uma empresa que tem dezenas de milhares de salários dependendo de uma empresa como essa. Isso assim é um benefício social que está sendo dado que é extraordinário, né? Isso tem que ser divulgado, as pessoas têm que saber disso, tem que ir para o portal do IMEC, tem que ir para o portal da Unicamp, experiências de sucesso como essa, né? Mas que bom. Você poderia repetir o nome da empresa que eu não entendi? É ClearSale, uma venda clara, venda. É isso. O Henrique escreveu ali. Muito bem, excelente. Poxa vida, isso é um orgulho para toda a comunidade do IMEC, né? E por falar em divulgação no portal do IMEC, eu me lembrei, o Ricardo tem uma habilidade extraordinária para fazer essas coisas e eu acabei não justificando a ausência do Ricardo. Então, tardiamente eu venho aqui e a Luciana me lembrou, o Ricardo está de férias, tá? Então, vamos deixar ele descansar e ele volta na segunda-feira. Então, ele voltando, a gente já cuida de colocar, como você falou, fazer entrevista com as pessoas, pegar mais informações e colocar no nosso portal, que isso é importante, né? Muito bom. Pessoal, vamos passar para a ordem do dia. Eu vou pedir destaque para o item 10, que estava um pouco mal explicado da maneira como ficou, e é o único item que eu peço destaque. Eu gostaria de saber se alguém quer destacar algum outro item. O 10º e último, eu destaco.
Não vejo mãozinhas, ou liguem microfone, se for o caso. Se eu não ver a mãozinha. Acho que o Pedro está tentando falar alguma coisa. Está com o microfone desligado? Ahí está, todo bien. Si pueden postar a pauta na tela. Ah, sim, desculpem, já vou projetar. Só isso, tá? Se precisar aqui abaixa para ver algum outro item, alguém me avise. O item que eu estou destacando é o item 10. Ok. Como eu imagino que todos receberam, né? Todos receberam a pauta. Eu acho que eu estou andando em câmera lenta para dar um tempo de quem não viu a pauta, talvez pedir algum destaque que talvez não tenha visto. O Pedro, talvez. Se não for o caso, vamos colocar então em votação todos os itens, exceto o 10º e último. Então, a Luciana já colocou aqui no chat o link. Por favor, entrem no link para fazer a votação dos 9 itens, do 1 ao 9, para aprovação. Como é? Reprovação? Não é reprovação, é aprovar. Como é? Como aparece, Lu? Favorável. Acho que é favorável, contrário ou abstenção, né? Mas seria rejeitou, né? Acho que... rejeição, não é rejeição, é contrário. Favoráveis, contrários e abstenções para a aprovação dos itens de 1 a 9. E, Luciana, eu te peço, assim que você tiver as respostas, avisa. Ok. Avisa a gente. Então, pessoal, 15 segundos para todo mundo votar. Nós estamos com 18 votantes, tá? Então, tem 16 respostas. Agora 17, falta uma pessoa. Agora sim, todos votaram, então foram 18 votos favoráveis. Ok, muito bem. Então vamos passar para o item 10. Deixa eu só relembrar, quase toda a congregação eu relembro vocês, o seguinte: a gente fica com a impressão de que a votação é secreta, mas na verdade não é, tá? No relatório do Google, a gente consegue ver quem votou, a menos, claro, que seja uma votação secreta de fato. Aí tem a maneira da gente fazer votação secreta que a gente não sabe quem votou em quem, mas essa aqui não é secreta. Inclusive, se alguém preferir ou tiver dificuldade para votar e quiser fazer manifestação aqui pelo Meet, pode fazer manifestação, já que a gente não tem esse caráter sigiloso, né? Eu aviso porque às vezes dá essa impressão de que ninguém está vendo. Não, se alguém de fora ou de dentro da congregação quiser saber a votação, isso a gente tem acesso. Todos, é público o acesso à votação que foi feita. Pessoal, vamos lá para o item 10, então, plano de aplicação de recursos referente à reserva técnica institucional. Como eu disse no expediente da congregação passada, no ano passado a gente tinha uma reserva técnica de R$220 mil e a gente aprovou para fazer a climatização, para instalar ar-condicionado no predinho da pós-graduação.
Esse ano, a nossa reserva técnica caiu bastante, isso oscila, é normal essa oscilação. Tem ano, inclusive, que abaixo de R$15.000 a FAPESP nem disponibiliza, porque ela espera acumular um determinado volume até que seja liberado, né? E como eu tinha falado no expediente, a minha proposta frente às demandas que a gente viu no ano passado, de onde aplicar, uma delas era das três máquinas de ar-condicionado da biblioteca está precisando de manutenção. É um equipamento velho, que já teve manutenção e que está precisando de reparos. O risco de não instalar máquinas novas, ele rapidamente, à medida que, quando chegar verão, quando voltar à atividade normal, ele pifar rapidamente, né? Então, eu estou propondo, ou depois de consultar várias pessoas, a proposta é usar esse recurso para a manutenção de uma dessas três máquinas, uma dessas três aparelhos de ar-condicionado, e o restante, a gente espera que ainda sobre algum dinheiro, usar para complementar o ar-condicionado do predinho de pós-graduação. O recurso de 220 mil do ano passado não é mais suficiente para o que a gente precisa. A construção civil, fiação, serviços, aumentou, vocês devem saber, aumentou enormemente. Eu não vou colocar aqui nenhuma estimativa, se subiu 10, 20, 30%, 40%, é tudo muito difícil. Eu tive uma experiência pessoal de fiação, de ir comprar fio e comprar fio a 3 vezes o valor que tinha no ano passado. Fio. Tá? Então, assim, é uma coisa que cada item tem um reajuste diferente. De qualquer maneira, então, a proposta aqui, eu quero deixar claro que da maneira como está escrito na pauta, e a gente diferente do ano passado, que eu coloquei uma documentação anexa já com um projeto que eu mandaria para a FAPESP. Tá? O que aconteceu foi que da congregação de julho para essa, eu não preparei ainda a documentação que vai para a FAPESP, então o plano detalhado não está escrito. E notem na maneira como está escrito que não está dito onde vai ser aplicado plano de aplicação de recurso, mas não diz qual que é o plano. E nem está na documentação da congregação. Tá? Então, aprovar esse item seria dar um cheque em branco para dizer, olha, faz o plano que quiser. E não é para ser o plano que quiser, é para aplicar no ar-condicionado da biblioteca. Tá ok? Então, eu quero que fique bem explícito, até porque a deliberação, eu gostaria de introduzir essas palavras de plano de aplicação dos recursos, a deliberação, quer dizer, o que vai ser votado, aplicação dos recursos para aplicação no ar-condicionado da biblioteca e o restante complementar projeto de ar-condicionado do prédio de pós-graduação. Ok? Então, esse é o esclarecimento que eu queria dar. Eu lamento não ter tido tempo, não ter colocado o plano completo de aplicação, mas eu acho que esse é um esclarecimento que precisa ser dado e precisa ficar explícito na nossa ata depois. Tá? Não é um plano vago. Tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Paulo Henrique levantou a mão. Sim, Henrique. Sempre vendendo a mesma ideia, né? Lembrando, eu não sou membro da congregação, então não tenho como defender nada nessa ordem do dia aqui. Né? Só uma das ideias que surgiu com força no planejamento da CCT de pesquisa, como um espaço de compartilhamento de experiências entre pesquisadores principais, etc., de projetos temáticos, de projetos com financiamento, né? Projetos, justamente permitir, em alguma medida, que demandas de infraestrutura do Instituto possam, pouco a pouco, ir sendo tratadas de uma maneira colegiada com o recurso dos projetos temáticos. Então, quer dizer, não tenho absolutamente nada a dizer sobre essa pauta. Paulo, obviamente, sabe o que ele está fazendo aqui, mas dizer que se o IMEC, pouco a pouco, puder gerar listas, talvez, de componentes de infraestrutura que caibam em contribuições espontâneas dos temáticos, uma forma de rateio disso daí, é uma estratégia possível a partir da CCT de pesquisa. Tá? Então, é só lançar essa ideia.
Sim, ok, obrigado. Isso, naturalmente, a FAPESP já faz, né, Henrique? Esse RTI, do Reserva Técnica Institucional, é exatamente isso, é uma contribuição, não é espontânea, né? Não é, isso já é espontâneo da FAPESP. A FAPESP automaticamente transfere ou reserva uma parte, uma porcentagem dos projetos temáticos e transfere para a instituição, para a infraestrutura da instituição. Então, em parte, isso já é feito, mas você está avançando, falando ainda mais, podemos fazer coisas ainda melhores, né? Eu quero dizer, quando o temático está chegando perto do fim, você está fechando ali a prestação de contas, você está vendo que vai sobrar dinheiro, nessa reta final, o projeto poderia pegar um dinheiro remanescente, que a pesquisa já foi feita, o objetivo científico já foi atingido, mas sobrou ali um recurso, e ainda em caráter de infraestrutura, poderia te fazer a aquisição, né, em interesse do coletivo. Essa é um pouco a ideia, mas aí você saber quais são as demandas, o que cabe, o que não cabe, se a gente puder pouco a pouco fazer esse acompanhamento, ia ser bom. É uma oportunidade a mais que essa CT de pesquisa abriria, como complemento, né, sem prejuízo. Sim, ótimo. Do que já existe. Contribuições para montar um laboratório com computadores, por exemplo, cada temático, tá, como você falou, está sobrando dinheiro, está no final, ó, vamos comprar, cada um colabora com alguns dos computadores que puderem comprar. Isso é uma boa ideia. Muito bom. Pessoal, mais algum comentário? O Benilton. Sim. Paulo, meu caso é uma pergunta rápida, na verdade, porque eu lembro naquela época que ainda existiam coisas presenciais, havia umas requisições de serviços ali de manutenção daquela estrutura de climatização do prédio novo, né? Que eu acho que ainda estava sob garantia de alguma maneira, eu não sei especificar bem. Aquilo teve um desenvolvimento ou continua parado? Benilton, eu não sei te informar agora. Eu posso encaminhar sua pergunta depois para o Vanderlei ou para o Ricardo, talvez eles estejam mais ao par. Eu não tô ao par. Tá, joia. Bom, Mas obrigado. Eu não tô bem informado para te responder. Desculpa. Tudo bem. Eu imagino que sim. Do que eu conversei com o Ricardo ou o Vanderlei relativo a isso, já tem várias semanas. Me parece que sim, mas eu não posso falar com mais propriedade. Larissa? Não, só complementando o que o Benilton falou, porque tem uns laboratórios, por exemplo, um lá que a gente trabalha que até hoje não funciona, era negócio de gás, aí o povo da Unicamp foi mesmo, o laboratório ainda não funciona o ar-condicionado. Acho que funcionou o primeiro mês e até hoje não funcionou os ar-condicionados lá. Tá. Larissa, de que prédio você está se referindo? É o prédio novo, dos laboratórios. Tá. Que eles aí eu acho que foi o Leandro até falou que outros áreas, né, de outros laboratórios também estava tendo problema. Tá. Talvez usar esse dinheiro talvez para revisão desses áreas, não sei também. Não sei se é possível. É possível, sim, claro que sim. Eu só acho que isso precisa ser feito, saber o que está acontecendo, o que ocorreu, se está na garantia, não está na garantia, se foi consertado, não foi consertado. Tá? O que eu tô colocando aqui, que eu coloquei na congregação passada, no expediente da congregação passada, é baseado numa demanda de uma reunião que eu fiz no ano passado, no segundo semestre do ano passado, para saber grandes gastos, o que a gente pode, onde a gente pode estar aplicando esses grandes gastos, né? Talvez esse Paulo, posso falar um pouco? Tenha só complemento, só terminar, Aurélio. Talvez essas demandas isoladas de ar condicionado para uma sala, um laboratório ou outra, a gente consiga fazer com recurso orçamentário ou com recurso do AIU. Podemos ver, mas até onde eu sei, até onde para mim é novidade, Larissa, é isso que eu Não, digo. era só complementando o que o Benito falou, que de fato os ar-condicionados desse prédio novo tinha vários com defeitos mesmo. Tá, não, é bom saber e bom saber para encaminhar essas coisas, porque eu não sabia, e eu tinha perguntado no mês passado no expediente, dizendo, olha, pessoal, se alguém tiver alguma outra sugestão de onde encaminhar, ou que seja desse montante, né, alguma coisa de montante relevante, assim, de
de 60 mil para mais. É claro que o que precisar de mais, o orçamentário pode cobrir, né? Ok. Então, assim, a essas alturas, eu sem saber quantos, como, quanto custaria, eu não sei nem a ordem de grandeza, se é 10, 20, 30. Então, Ok. mas é bom, vamos encaminhar, vou encaminhar essas coisas e pedir para o Vanderlei fazer esse levantamento. E, por enquanto, mês de agosto não é problema, mas daqui 2 meses começa a ser. Setembro, outubro, novembro começa a ser um grande problema não ter, inclusive com retorno parcial e gradual que a gente vai começar a fazer, vai ser um grande problema, né? Mas Ok. agradeço vocês terem levantado isso, não vamos deixar isso de lado, né? Obrigada. Não faz sentido investir, fazer uma coisa grande, sendo que tem outros que não estão nem funcionando, né? Obrigada, Paulo. Obrigado você. Aurélio? Paulo, sobre esse assunto mesmo, já estava encaminhado como a consertar esses ar-condicionados. Na verdade, o IMEX desistiu de usar a garantia porque a empresa simplesmente não estava respondendo. Tá? Então, ia ser usado o dinheiro da diretoria, são vários laboratórios, não sei quantos, e estava para acontecer do pessoal chegar e arrumar quando chegou a pandemia. E aí eu não sei se foi arrumado algum ou não nesse período, ou se ficou tudo parado. Mas a verba utilizada acabou sendo que era da diretoria mesmo. Quer dizer, a verba que seria utilizada, eu acho que acabou não sendo utilizada, porque parou tudo. Mas já tinha previsão de fazer... Ok. O Ricardo provavelmente está mais por dentro que eu a respeito disso. O Leandro também deve estar sabendo, Vanderlei? porque ele que estava encaminhando com a empresa que ia fazer os ajustes. Ótimo, ok. Obrigado, Aurélio. Tatiana, por favor. Também só reafirmando nesse assunto, porque, por exemplo, uma das salas de aula que tem lá no primeiro andar desse prédio novo, o ar-condicionado nunca funcionou. Né? Então, assim, eu acho que tem que fazer o levantamento mesmo, que eu acho que é um problema geralzão. Né? Certo, ok, obrigado. Eu não tenho certeza também se a reserva técnica institucional pode ser usada para fazer manutenção de equipamento que já existe. É uma coisa que tem que ser consultada, né? De aparelhos que já existem e tal. Para compra de aparelho, com certeza, né? Com certeza isso não... inclusive já foi aprovado no ano passado, a solicitação que eu encaminhei para a FAPESP do ano passado já foi aprovado e para a FAPESP está em execução o projeto. Para nós ainda depende de como é que chama, de orçamentos, etc., mas para a FAPESP já está em execução. Ok. Sandra, levantou a mão, por favor. Queria comentar que no final do ano passado, o ar do nosso laboratório pifou completamente e a gente, que era desses institucionais, né, e a gente, por conta das máquinas e tudo mais, acabou usando o recurso do nosso projeto para trocar de equipamento. Porque já tinha passado a garantia, é que essas máquinas ficaram guardadas até o prédio ser inaugurado. Então, pelo jeito, a maioria já passou a garantia. O que é possível seria consertar via CEMEC, mas é que tinha um tempo tão enorme de espera que a gente acabou desistindo e compramos outra máquina usando o recurso da reserva técnica do projeto. Então, só para pontuar que realmente é um problema. Aquelas máquinas que foram instaladas são ruins, né? Elas têm algumas que vazam, tem outras que não funcionam, que nunca funcionaram, então é um problema bastante sério, porque acaba comprometendo, inclusive, as máquinas que estão funcionando nos laboratórios, né? Que a gente trabalha remotamente com elas estão ligadas lá e não pode superaquecer de maneira nenhuma. É isso. Obrigada. Ok, obrigado a você, Sandra. Muito bom, pessoal. Mais algum comentário? Alguma...
Se não tiver nenhum comentário, eu vou colocar em votação, então, o item 10. Então, vou pedir para a Luciana colocar no chat o link. Bom, e fica então, eu repito, fica o compromisso da diretoria usar o recurso orçamentário para cobrir isso, né? Porque usar dinheiro do projeto para comprar o ar-condicionado, você tem que subtrair da visita de algum pesquisador, tem que subtrair de diária, de congresso, de aluno, de bolsa, de algum lugar, né? Então, eu acho que é mais que justo que seja um dinheiro institucional, e não do projeto, que pague esses ar-condicionados, né? Ou via SEMEC. O SEMEC é muito demorado também, né? Bom, enfim, dentro do que for possível ser feito, contem com a diretoria. Eu repito que o Ricardo deve estar muito mais por dentro, Ricardo e Vanderlei estão muito mais por dentro do que eu em relação a isso, mas contem com o que eu puder fazer para estar conversando com eles, encaminhando e que essas coisas sejam resolvidas antes do retorno, né? Muito bom, pessoal. Então, em votação, a Lu colocou ali o formulário. Por favor, votem. Luciana, assim que tiver... Ok, agora sim, Paulo. 18 pessoas responderam, então são 18 votos favoráveis. 18 votos favoráveis, ok. O que ainda fica pendente é ares condicionados quebrados, né? Então, a gente está tentando instalar no predinho, biblioteca, mas isso é muito sério. Isso preocupa muito do prédio novo, gente. Isso, e principalmente que tem máquinas que valem muito mais do que o ar-condicionado, né? Como a Sandra está dizendo, a máquina em si vale mais do que o ar-condicionado. Muito mais. Fica então o nosso compromisso de estar dando apoio financeiro para o que a gente conseguir para resolver esses problemas, esse problema do ar. Pessoal, encerro aqui então a nossa congregação. Obrigado pela participação de todos e ao longo do próximo mês estamos aqui. O que precisarem, conta sempre com a gente. Ok? Bom começo de semestre para todos. Abraço e boa tarde.